Olá, eu sou a Maria Luz e vou falar um pouquinho da categoria profissional que a gente escolheu para o nosso trabalho. Escolhemos os médicos legistas. Os médicos legistas, eles levam em torno de 10 anos para se formarem, do que eles precisam ter então sua formação ali em medicina primeiro, que dura 6 anos, uma residência que pode durar em torno de 2 a 3 anos, mais ali alguma especialização dentro da área. Eu acho que o grande desafio é tratar com as pessoas, né? Isso desde o internato, né, de medicina, essa questão de escutar a pessoa, né, ver a queixa e tal. Não tem tanto a ver com a medicina legal, né, nessa questão, mas na medicina em si tem essa particularidade. Os médicos legistas, eles podem atuar dentro do INSS, do Detran e dentro do IML, que foi o local de trabalho que a gente escolheu. Dentro do IML, o médico legista trabalha com questões de verificação de embriaguez, uso de drogas, lesão corporal, não somente da parte da necrópsia, que nós estamos acostumados a ver. A questão da necrópsia entra justamente numa verificação legal apenas. Então, casos que a morte foi um pouco suspeita e precisa verificar se foi um crime ou uma causa interna que causou a morte, aí sim eles verificam esses corpos. Mas, na teoria, não deveriam ser todos os corpos que vão para o IML. Existia um outro órgão que é responsável por isso. Então, nós decidimos trabalhar com o profissional médico legista dentro desse ambiente de trabalho do IML. Entrevistamos um profissional a fim de entender como é a rotina dentro do IML e quais são as principais questões que esse profissional passa no seu dia a dia. Depende do IML que você vai, mas, por exemplo, lá no IML da Zona Leste que eu trabalho, é o IML que tem mais volume do estado de São Paulo. É mais do que o IML Central, que é ali do Hospital das Clínicas. Tanto em volume de atendimento de vivos quanto de necrópsias, né? Então, é um volume muito grande. Então ali a gente divide, fica um médico atendendo a parte do atendimento corpo de delito, né? E outro médico no necrotério, né? Fazendo as necrópsias, porque é um volume muito grande. Há muitas dificuldades enfrentadas por este médico legista, e o entrevistado até mesmo afirmou que há uma escassez de profissionais na área. Assim, tendo em média, em um dia, 70 atendimentos, como numa média de 5 a 6 por hora. Portanto, há realmente um esgotamento emocional. Até por mesmo devido aos assuntos abordados, ou talvez através da morte de uma criança ou de um abuso sexual, há a necessidade deste afastamento emocional do profissional para com seu trabalho. Porque se houvesse um real contato dele com todos esses casos, um a um, haveria realmente possíveis traumas. O entrevistado afirmou que há disponibilidade de psicólogos em seu trabalho. Contudo, ele não utiliza deste serviço, assim como a maioria também não. Mas eu tenho um pouco disso, então eu tento me distanciar um pouco disso, sabe? Para não ter prejudicar ali a questão técnica, né? Porque tem muitos quesitos assim que você tem que responder. Por exemplo, tem um quesito que se foi uma lesão por meio cruel. Você entra muito naquela... Porque a pessoa ela vai fazer a queixa dela, pra ela, mesmo que for só um tapa no rosto, mas pra ela é tudo, né? Pra gente pode ser uma coisa leve, mas pra ela foi um negócio muito violento. Não de violência, de causar uma lesão grave, assim, né? Mas foi uma violência, assim, forte pra ela. Então, nesse sentido, sabe? Olha, tem um serviço de auxílio psicológico da polícia, né? Lá é uma instituição policial, né? O IML é uma instituição policial da Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Eu precisei usar, né? Mas sei que existe. Os projetos têm como objetivo entender o contexto de trabalho do médico legista, o seu ambiente, funções estressoras e a sua saúde mental. O objetivo desse projeto é trazer informações para esses profissionais sobre a importância do acolhimento psicológico e da presença do psicólogo dentro do seu ambiente de trabalho. Ainda é um tabu, por ser considerado um tema difícil de ser manejado, por isso que é tão pouco falado sobre esse assunto. O médico legista lida diariamente com temas sensíveis, como a morte, com diferentes causas. E muitas vezes é exigido desse profissional uma postura de autocontrole. Muitas vezes
sendo impedido até mesmo não poder demonstrar emoções diante de tais situações. Oi, meu nome é Thaís. Assim como foi falado anteriormente, o médico legista ele está imerso em um ambiente de muita dor, de tristeza e coisas que até mesmo podem ferir o seu pessoal. Com base nisso, a gente observou que muitos médicos legistas acabam perdendo a compaixão devido a esse ambiente de estresse ao qual eles estão no seu dia a dia. Dito isso, eu trago aqui algumas possíveis intervenções que podem ser feitas nesse ambiente. Então, a curto prazo, nós temos disseminar um pouco mais sobre a presença do psicólogo, pois como o Vitor falou anteriormente, o psicólogo está ali, mas muitos profissionais não fazem a utilização. Espalhar panfletos, banners, folders, para que os médicos legistas possam ver que o psicólogo está sim disponível a qualquer momento. A médio prazo, conseguimos pensar em um psicólogo um pouco mais presente na rotina do médico legista. Então, o auxílio do psicólogo para dar uma notícia, algum informe para as famílias ou até mesmo para a vítima, mesmo para que o médico legista não seja visto apenas como eu vou dar a notícia e vou sair para voltar para a minha rotina. Uma das demandas também foram mortes de causas naturais que deveriam ir para o CPO e acabam indo também para o ML. Pode-se pensar, a longo prazo, uma das intervenções propostas por o nosso grupo é que hajam mais concursos públicos para os médicos legistas e que acabem não sobrecarregando, e também, como a psicologia vai ser um pouco mais presente na rotina deles, um concurso também para os psicólogos. Essas intervenções sendo feitas, poderemos ter um ambiente em que não sobrecarregue os profissionais.